Olá, meninos e meninas. Conforme o combinado, hoje eu vou corrigir aqueles exercícios de crase que eu mandei a vocês na semana passada. Então, na semana passada, nós mandamos a lista, né? Eu pedi que vocês revisassem, que vocês fizessem, e hoje nós vamos corrigir. Caso vocês tenham depois qualquer dúvida, mesmo depois da correção, é só vocês me escreverem para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa compartilhar os exercícios, não é? Que eu solicitei que vocês fizessem para hoje. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Vamos lá, né? Então, é isso. Antes da gente começar a corrigir, né? Deixe lembrar um pouquinho a vocês algumas coisas sobre crase. Quando vocês estudaram crase, vocês viram que a crase não é o acento, estão lembrados, não é? A crase não é aquele acento grave. O acento grave, ele indica que a crase existe, que a crase ocorre. Porque a definição de crase é a fusão de dois sons vocálicos idênticos. Isso significa que a crase é A mais A, né? Existe o A mais pronome demonstrativo, certo? Por exemplo, fiz referência àquela garota, àquela, né? E aí ocorreria crase em aquela, mas os casos de crase que vêm separadinhos ali nas regras, né? Representam a crase preposição mais artigo. E assim, como vocês sabem, não precisa decorar todos os casos de crase, né? Basta vocês saberem 4 regras. Com 4 regras, vocês resolvem a parte de crase. Então, lembrar, por exemplo, que a regra geral, ela ocupa 70% dos casos de crase. Então, o que eu tenho que lembrar? Que a crase só acontece diante de palavra feminina, né? Para eu saber se diante daquela feminina ocorre crase, é só pegar a feminina, trocar por uma masculina e ver se está para colocar o na frente. Estão lembrados? Então, por exemplo, fiz referência à garota, se eu trocar por garoto, fiz referência ao garoto. Isso significa que nesse A ocorre crase. Por exemplo, falei a ela, se você trocar por ele, vai ser falei a ele, então não ocorre crase. Então, a maioria dos casos a gente resolve assim. Agora, há casos que são específicos. Então, por exemplo, nomes de lugar, né? Como é que eu faço para saber se ocorre crase? Lembram? Vou a, vindar, crase a. Vou a, vender, crase para quê? Então, vou a Bahia, vim da Bahia. Então, ocorre crase. Vou a São Paulo, vim de São Paulo? Então, não. Veja que faz todo sentido. Se eu venho da, eu venho com preposição mais artigo. Então, eu também vou com preposição mais artigo. Deu para lembrar? Terceiro caso de crase, casa, terra, horas e distância, só tem ocorrência de crase quando estão especificadas. Se não estiverem especificadas, não. E o último caso são os casos de crase facultativa, crase optativa, diante de nomes próprios femininos comuns, diante de possessivos, pronomes possessivos, não é? Por exemplo, fiz referência à sua apostila, se eu trocar por seu caderno, fiz referência ao seu caderno. Então, o artigo é opcional, né? E quando eu tenho até mais palavra feminina, por exemplo, eu vou até a praia, eu posso trocar por vou até o campo ou vou até ao campo, tá? Então, de verdade, o objetivo desses exercícios era reforçar esse assunto. Então, vamos ver se vocês saíram bem, né? Olha esse primeiro aqui. Então, coloque o acento indicativo de crase onde for necessário. Então, uma listinha aqui de 10 frases para vocês ocorrerem crase onde for obrigatório e onde for opcional, coloque as 2 opções, né? Para ver se vocês conseguiram entender. Então, vamos lá. Creio que esta lei será benéfica para a cidade. Não, certo? Se eu trocar a cidade por campo, para o campo. O para já é a preposição, esse a é só artigo. Então, não ocorre crase aí, tá? Chegamos à praia à noite, ocorre nos 2. Chegamos, sei lá, ao cinema ao anoitecer. Então, a praia, eu tenho a preposição mais o artigo, e à noite também, porque é uma locução adverbial feminina. Dediquei-me a causas nobres. Não. Por exemplo, há problemas complicados. Causas até aceita artigo, viu, gente? Mas é o artigo ASE, não o artigo A. Tá? Então, não ocorre crase em há causas nobres. Número 4, dia a dia a situação piorava. Dia a dia, além de serem palavras repetidas, com palavras repetidas, não há o artigo,
Para piorar, são palavras masculinas, né? Então, nem pensar mesmo, tá? A situação, esse a é apenas um artigo, o problema. É sujeito isso aí, né? Ele vem engordando a olhos vistos, também não. Diante de palavra masculina, jamais ocorre crase. Isso é uma locução adverbial masculina. Às vezes, ele me parece triste. Às vezes, sim. Certo? Às vezes, locução adverbial feminina. Encostado à porta, ele observava a cena. Encostado à porta, sim. Encostado ao portão. Observava a cena. Observava o cenário. Observava é verbo transitivo direto. Então, esse a é apenas um artigo. Tá bom? Ele referiu-se a mim e a minha esposa no testamento. A mim, não. Mim não é palavra feminina. Aliás, nem feminina nem masculina, né? E a minha esposa é opcional, certo? E ao meu esposo ou e a meu esposo. Diante de possessivo feminino, a crase é facultativa. A ocasião não era favorável a grandes investimentos, nenhum dos dois, certo? A ocasião, o evento, isso aí é só artigo. Grandes investimentos, masculino, sem chance, certo? À tardinha, voltam os pescadores às suas pobres casas. À tardinha, sim, locução adverbial feminina. As suas pobres casas, sim, e não é opcional, viu, gente? Porque suas é plural, né? É diante de possessivo singular feminino é que a crase é facultativa. As suas pobres casas, aos seus próprios aposentos, por exemplo. Tá bom? Vamos lá, próxima série. Nos testes seguintes, assinale o único item incorreto quanto ao emprego do acento indicativo de crase. Então, veja a primeira, né? Se vocês assinalaram a letra A, perfeito. Faça a lição a lápis. Lápis é masculino, sem possibilidade, sem chance. Número 2, né? A incorreta é a letra C. Olha lá, após a reunião, após o debate. Isso é apenas um artigo, portanto, não ocorre crase aí. A número 3, a incorreta é a letra B. Contarei uma bela história a estas crianças. Duas questões aí. Primeiro que estas é plural, né? Então, não poderia exigir o artigo A. Mas mesmo que fosse essa, também não ocorreria, né? Esta é pronome demonstrativo, não aceita artigo. Contarei uma bela história a estes meninos. Então, não ocorre crase na letra B. Questão 4. A incorreta é a letra D de dado. A decisão fica a critério da banca examinadora. Critério, palavra masculina, sem chance de ocorrer crase, tá? Na número 5, a incorreta é a letra C, né? Finalmente estávamos frente a frente. Gente, se eu trocar frente por lado, é lado a lado. Então, não é que alguém inventou que palavras repetidas não tem ocorrência de crase. Não tem mesmo, porque não há artigo, certo? Então, a letra C é a resposta. A próxima, não é? A incorreta é a letra B. Refiro-me à sua irmã, aí é opcional, certo? A seu irmão ou ao seu irmão, mas a você de jeito nenhum. Você é palavra neutra, não é feminino. Importante, talvez alguns de vocês ficaram em dúvida com a letra D. Né? Ele fez uma descrição a Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é masculino, né? Acontece, gente, que aqui não significa para Guimarães Rosa. Ele fez uma descrição à moda de Guimarães Rosa. Então, a moda de é uma locução feminina que está subentendida aí. Por isso que ocorre crase, certo? Cuidado com esse, viu? É a mesma coisa que usar sapatos a Luís XV. A moda de, tá? Número 7. A incorreta é a letra A. Ele comprou este carro a prazo, não é? Então, gente, prazo é masculino, correto? Então, sem possibilidade, tá? Questão 3, item 3. Nos testes a seguir, assinalando o item em que o acento de crase deveria ter sido usado e não foi. Né? No caso do primeiro item, é a letra C. Fomos à Inglaterra e à Suécia. Viemos da Inglaterra e da Suécia. Preposição e artigo, certo? Portanto, na letra C deveria ocorrer nos dois.
Na número 2, gente, deveria ocorrer crase na letra A. Estou às suas ordens. As suas, plural isso aí, né? As suas ordens, locução adverbial feminina, plural. Então, ocorre crase. Na número 3, o erro está na letra B. Cuidado com isso aqui, viu, gente? Vou a São Paulo, vim de São Paulo, certo? Vou a poluída São Paulo, vim da poluída São Paulo. Quando o nome de local está especificado, o artigo acontece. Por isso que a errada é a letra B, certo? Então, essa palavra poluída vai exigir o artigo. Então, a letra B é a resposta, tá? A número 4, a que deveria ocorrer crase, mas não está ocorrendo, é a letra D de dado. Cheguei às 11 horas da noite. Horas especificadas, a crase acontece, tá? Item 4. Preencha os espaços vazios com a ou as, marcado ou não com acento indicativo de crase, conforme convenha. Fui a Roma, depois a Veneza dos Belos Canais. A Roma, não, porque eu vim de Roma, certo? Eu vim de Veneza, mas eu vim da Veneza dos Belos Canais. Então, ocorre crase na segunda. É o local especificado, tá? Nunca assisti a tanta miséria. Nunca assisti a tanto desperdício, por exemplo. Certo? Isso aí é só preposição, não há artigo. O pronome indefinido não vai aceitar o artigo nesse caso. Então, é a sem ocorrer crase. Falei a todas as pessoas interessadas, nenhum dos dois. Falei a todos os indivíduos. O primeiro caso é só preposição, o segundo é só artigo. À noite, exatamente às 10 horas, mataram o estrangeiro a tiros. Ocorre crase nos dois primeiros. À noite, locução adverbial feminina. Exatamente às 10 horas, horas especificadas. A tiros. Tiros é masculino, né, gente? Então, sem chance. O carro ia a 100 quilômetros horários. Também não. Também não, porque quilômetros também é masculino. Item 5. De 1 a 3, assinale a alternativa que apresente o correto emprego do acento indicativo de crase, não é? Então, ou seja, se não está ocorrendo, não é para ocorrer mesmo, tá certo? E se está ocorrendo, enfim, é porque está correto. Então, a que está correta é a letra D. Escrever a Maria é mau hábito. Diante de nome próprio, a crase é facultativa, certo? Então, tanto faz. Agora, olhe só a letra C. Referir-se à bela Joaquina. A Joaquina está especificada, gente. Deveria ocorrer crase aqui. Na letra A, eu vim de Roma. Na letra B, eu vim de Lisboa. E mim é uma palavra que é neutra. Não é feminino nem masculino, tá? Na número 2, né? A correta é a letra D de dado. Ir até a praia, crase facultativa. Portanto, o fato de ocorrer, tudo bem, né? Na letra C, gente, nome masculino, sem possibilidade. Aludiram às minhas músicas, aludiram aos meus textos. Ocorre crase aí. Na B, jamais ocorre crase antes de verbo. E, às vezes, deveria ocorrer crase porque é uma locução adverbial feminina. Na número 3, né? A correta é a letra A. Ir à escola é hábito das pessoas, né? Ir à escola, ir ao colégio. Então, a crase aí está correta, tá? Na letra B, também está correta, viu? Refiro-me a mulheres bonitas. Essa tem mais de uma resposta. Mulheres é feminino, é plural, tá certo? Portanto, aí não deveria ocorrer crase, não está... não deve ocorrer crase porque é feminino plural. Só ocorreria se fosse as, certo? A número 6. 2 das frases abaixo devem ser completadas com a ocorrendo crase. Então, se vocês colocaram as letras B e C, perfeito. Ele deve vir à festa, deve vir ao festejo, né? A mercê de locução adverbial feminina. Então, deveria ocorrer crase na letra B e na letra C. A número 7, apenas uma das frases abaixo não deve ser completada com A ocorrendo crase.
Se vocês colocaram a letra B, perfeito. A loja ficará aberta de segunda a sábado. Gente, não há crase entre dias da semana. Para piorar, sábado é masculino. Então, não tem como mesmo, né? Segunda a sexta, por exemplo, não ocorre crase justamente porque você troca por segunda a sábado. Não há preposição, não há artigo aí, só há preposição, tá? Então, letra B é a resposta. Questão 8. Duas das frases abaixo devem ser completadas com as ocorrendo crase. Se vocês colocaram a letra A e a letra B, perfeito. Às vezes, a chuva aumentava de intensidade. Locução adverbial feminina. Às 10 horas não havia mais ninguém na sala. Horas especificadas. Cuidado com a letra C, viu? O ladrão atacou a cacetadas. Locução de instrumento, né? E é A, tá certo? Não ocorre crase, não há artigo. Ele olhou as pessoas, isso aí é só artigo, né? Ele olhou os homens, por exemplo. Número 9. Apenas uma das frases abaixo não deve ser completada com as, não é? Então, se vocês... As ocorrendo crase. Colocaram a letra D, perfeito, né? Estas são as coisas que gostaria de mostrar-lhe. Estes são os objetos, isso aí é apenas artigo, tá bom? E o último item, misturando tudo, olha só. Complete adequadamente as lacunas com A, com H, A sem H e sem ocorrer crase, ou A ocorrendo crase. Ele deve chegar a 1h em ponto à sua nova cidade. Nos dois, ocorre crase. Primeiro caso, hora exata. A sua nova cidade é opcional, tá certo? A sua nova cidade ao seu novo local, a seu novo local. Então, possessivo feminino, opcional. Esses operários saem à noite, como faziam seus pais há tantos anos. À noite ocorre crase, locução adverbial feminina. A segunda lacuna é A com H, porque é tempo decorrido, certo? Não há dúvidas de que à tarde há poucos alunos nessa escola. Primeiro caso com H, certo? Aliás, o primeiro e o último com H. Verbo haver, sentido de existir. E à tarde ocorre crase porque é uma locução adverbial feminina. Quanto a mim, não há nada que possa me prejudicar. Quanto a mim, só preposição. Mim não é uma palavra feminina. Não há nada, não existe nada. Verbo haver, tá certo? Depois, quando voltei à fazenda, ele já tinha partido. Ocorre crase quando voltei ao campo, certo? Quando voltei ao prédio. Número 6, encontrei-o a 2 passos de sua casa. Não ocorre crase, 2 passos masculino, certo? 7, há momentos em que nos faltam palavras, foi o que ocorreu há poucos instantes, quando recebi essa mensagem. Primeiro A com H, sentido de existir. Segundo A com H também, sentido de tempo decorrido. As lágrimas caíam uma a uma de seu rosto cansado. A preposição apenas, não ocorre crase, palavras repetidas, certo? Estamos a 2 dias do início dos exames. A preposição, tempo futuro, não ocorre crase, está diante de palavra masculina, né? E é só preposição porque é tempo futuro. E, por fim, ela não foi à aula hoje de manhã, né? Ela não foi à aula, ela não foi ao encontro. Nós temos aí, então, preposição mais artigo, tá? É isso, então, gente. Caso vocês tenham qualquer dúvida, basta que vocês escrevam que eu vou ter o maior prazer em esclarecer a vocês, tá certo? É isso, um grande beijo, boa semana, até a próxima semana.